Bom dia, eu sou Emanuel, sou psicólogo, tenho um. Opa, né? Ser psicólogo é uma missão, né? De pôr na cabeça, primariamente de mim, que a vida ela tem sentido. E depois a gente dá um sentido para a vida do outro, né? E nesse final de semana nós temos essa missão aqui em Luiz Eduardo. E é por isso que nós estamos aqui também hoje no Viva. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, para a gente falar sobre algo muito importante, que é aquilo que eu posso fazer e aquilo que Deus vai fazer. Quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida, o que a sua vida significa? O que o seu estado hoje, mental, emocional, ele fala sobre o Deus que você segue. Ou até mesmo ao que você vive hoje. O que você vive é aquilo que Deus quer? Aquilo que você realmente tem buscado é aquilo que realmente precisa ser? Sabe, o ser humano, ele tem as necessidades específicas que fazem muitas vezes com que nós paremos de viver aquilo que é essencial para viver muitas vezes aquilo que é aleatório, ou até mesmo aquilo que nos faz muitas vezes perder a essência da vida. Quantas vezes nós já nos deparamos com dificuldades, medos, com vontade de desistir? Certamente cada um de vocês passaram por algum momento onde você desacreditou do processo. O processo não é fácil muitas vezes. O processo ele é doloroso, muitas vezes a gente vai encontrar percalços onde nós nos deparamos com medo. E isso nos gera exatamente a dificuldade muitas vezes de seguir. Agora, o que o teu processo diz sobre o teu Deus? Ou aonde ele estava, onde você mais precisou dele? Como você está com o teu Deus? Ou o que o Deus que precisava estar com você, você talvez não esteve com ele? Deus sempre vai estar aonde precisa estar. Agora, e você? Onde está? Como está a sua mente? Como está a sua vida? Como está o teu processo espiritual? Muitas das nossas lacunas emocionais, elas têm muito que ver como eu estou com o meu Deus também. Porque eu gosto sempre de pensar na ideia de que nós, enquanto cristãos, precisamos nos elevar nas nossas trajetórias. Isso quer dizer que a gente não vai ter problemas, dificuldades? Não, não tem que ver com isso. Mas tem que ver, a gente até falou ali na lição mais cedo, quando o problema bate, aonde está a minha confiança? Ou até mesmo quando eu consigo ir para esse Deus que tudo nós falamos que pode. Muitas vezes a gente tenta brincar de sermos Deus nas nossas vidas. E isso é muito perigoso, porque faz muitas vezes a gente ser esquecidos ou pensar que fomos esquecidos. Em algum momento da sua vida você se deparou com a ideia de que você foi esquecido? Conta a história de Joyce Vicente, uma britânica de 38 anos. Ela foi sofrida por traumas de violência doméstica, abusos. E Joyce Vicente, ela morreu enquanto ela assistia televisão. E Joyce, ela foi esquecida. Foi encontrados os esqueletos de Joyce depois de 3 anos. Claro que tinha uma sequência de acontecimentos ali que fez Joyce ser esquecida. Joyce morava em um lugar que era mantido pelo governo, né, a vítimas de violência. Então as contas parcialmente eram pagas. Joyce também ela morava em um lugar que o lixeiro
os lixos da comunidade ali ficavam muito próximo da sua casa. Então isso impedia dos vizinhos sentir o cheiro, né, do corpo ali. E Joyce também, ela, como ela passou por esses traumas, ela também se distanciou muito das pessoas. E isso impediu que as pessoas lembrassem dela. Depois de 3 anos, seu corpo, os ossos foram encontrados. Você já foi esquecido em algum momento? Ou até mesmo você está passando pelo momento onde você se depara exatamente que ninguém se lembra de você, ou que Deus se esqueceu de você. Conta uma história também de 2 idosos que eles foram viajar e o senhor, eles estavam dormindo, ele acordou, porque viu o ônibus parando, ele parou naquele ponto e a senhorinha ficou ainda no carro, o ônibus foi, ele pensou que era aquela parada e aí ele foi lá no guichê, perguntou como é que faria para ele encontrar o outro ônibus que já tinha ido e aí autorizaram ele pegar o próximo ônibus para levar até a outro ponto. E lá ele chegou naquele ônibus e a senhora ainda estava dormindo. Ela nem imaginou que ele tinha ficado lá no outro ponto. Existem aquelas pessoas que serão esquecidas e terão aqueles que nem imaginam que possam ter sido esquecidos. E na Bíblia, diversas pessoas foram esquecidas. E talvez você possa se encontrar nessa situação. Onde está Deus? Por que Deus permitiu isto? Agora, você já parou para perguntar o que eu podia ter feito diferente? Se você olhar para a sua história hoje, o que ela vai dizer sobre você? O que ela vai falar sobre o teu processo de maturidade emocional? Quando a gente olha para alguns traumas, algumas feridas, existe alguém na Bíblia que passou por diversos problemas e dificuldades. Agora, os seus traumas, as suas feridas, elas dizem o que sobre você? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje. Em 2 Samuel, nós vamos falar sobre uma pessoa que foi esquecida. E aí a gente vai entender se foi por Deus ou se foi por negligência de si mesmo. Segundo Samuel, capítulo 9. Abriram? Aqui a gente vai saber de uma história de um homem que foi esquecido. Esse homem é quem? Mefibosete. Mefibosete, o significado da sua palavra, do seu nome é colecionadores de traumas. Traumas emocionais, traumas físicos, traumas espirituais. E aqui a gente consegue perceber que ele tinha culpa de passar pelo que ele passou? Não. Mas aqui a gente vê um colecionador de traumas. Você é um colecionador de traumas? Já passou por tantas fadigas emocionais, tantos problemas, medos, que você se deparou com situações e falou assim, eu não vou conseguir. E aqui a gente vai ver a história de Mefibosete. Jonathan e Davi eram os melhores amigos. Quando a gente fala sobre amizade, a gente vê exatamente a história de Jonathan e Davi. Davi havia prometido para Jonathan que se como acabasse ali a guerra, ele iria honrar a sua família. E certa vez, Davi ali em um processo, depois de tempo, ele chega para um dos servos e pergunta assim. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade
que eu tinha com Jonathan. Agora imagine, gente, uma pessoa aleatória, tá lá do nada, usa sua imaginação aí. Não, ó, eu prometi isso aqui para Davi, ou para Jonathan. Acho que eu vou fazer isso daqui que eu prometi. Agora, para pensar, alguém já sentiu saudade de você a ponto de você falar assim, nossa, aquela pessoa ali é importante para mim? Ou você já sente saudade de alguém que dói? Eu creio muito que nesse momento, Davi, ele sentiu essa dor da saudade do teu amigo. Independente da crueldade que Saul teve naquele momento do reinado, é muito importante que Davi, nesse momento, ele cumpra exatamente aquilo que ele havia prometido. E o verso 2 vai falar assim: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou eu, teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhes Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Aqui a gente consegue observar que Mefibosete ele tem uma característica. Mefibosete ele tem um defeito. E ele é posto a essa posição de ser aleijado, de ser ninguém. Alguém vai lembrar de alguém que não é importante para uma sociedade? Alguém vai se preocupar em mover algo para alguém que é aleijado? Nesse momento, Ziba tentou desqualificar Mefibosete mais do que ele já era. Resta ainda um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Quando houve a história da guerra, sua mama, né? Ali Mefibosete tinha uma média de 5 anos de idade. Está lá em 2 Samuel 4:4, 1 Samuel 4:4, que vai dizer exatamente que naquele período da guerra ele saiu correndo e a mãe, num descuidado ali, fez com que Jonathan caísse. E naquele momento, um príncipe, Mefibosete era príncipe, ele tinha todos as características para viver essa honraria que tinha ali. Ao cair, ele ficou aleijado de 2 pernas. Imagine como agora um príncipe, que a característica de um príncipe é lutar, é guerrear, agora já não tinha mais suas características físicas para cumprir isto. Imagine um príncipe, como é que vai fazer agora? Agora não tem mais jeito, sou um aleijado, não sou nada. E aí, o verso 4 vai dizer: onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquim, filho de Amiel, lá em Lodebar. Lodebar, o lugar das piores pessoas. Lodebar é um lugar onde as pessoas mais marginalizadas viviam. Lodebar, as pessoas piores daquele período viviam em Lodebar. Pessoas sem perspectiva viviam em Lodebar. Olha aqui para mim. Eu não sei qual tem sido o Lodebar que você tem enfrentado. Muitas vezes, por nos vermos tão pequenos, acreditamos que vivermos em Lodebar é um lugar que nós merecemos. A média, mais ou menos, os cálculos que fizeram, Mefibosete ele ficou esse período, mais ou menos uns 21, 23 anos vivendo em Lodebar. Imagine, não tinha-se perspectiva nenhuma. As piores pessoas viviam em Lodebar. Certamente, eu, como mandato de príncipe, já não mais com critérios para fazer isto, o melhor lugar é eu viver em Lodebar. Lodebar é para as pessoas que deixaram de acreditar que Deus
é o Todo-Poderoso. Mefibosete, traumatizado pela família. Imagine, seu pai está morto. A guerra vai consumir tudo. Saem correndo, fica aleijado. Um trauma físico, um trauma social e um trauma espiritual. Qual é a perspectiva de uma pessoa desta? Viver em Lodebar. Você já se deparou com essa situação de se ver nessa posição e pensar que Lodebar é o teu lugar? E aí, Ziba traz essa questão que ele mora lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete. Agora imagine, uma pessoa marginalizada, uma pessoa sem valor nenhum, sem perspectiva nenhuma, ser chamado pelo próprio nome, pelo rei. Lodebar viveu esses anos, ou Mefibosete viveu esses anos todos em Lodebar, pensando que ali era seu lugar de direito. Porque ele não tinha mais perspectiva. E de repente ele é chamado pelo próprio nome. Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu o teu servo. Não tenha medo. Disse-lhe Davi: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatã, o seu pai. Vou devolver tudo. E ele vai falar que vai devolver tudo para Mefibosete, que pertencia ao seu pai. Aqui a gente consegue perceber que uma pessoa que se põe numa situação de vulnerabilidade, de medo, de traumas, ela não consegue ter uma percepção diferente de si. Ela começa a viver como se a vida dela tivesse que ser aquilo. E olha aqui uma coisa. Nem todo trauma ele é para dizer que nós somos aquilo. As tuas feridas, as tuas cargas, elas não são determinantes para você encarnar aquilo como se fosse seu. E Mefibosete, ele certamente uma pessoa depressiva, traumatizada, com a autoestima lá embaixo. E aqui a gente consegue perceber exatamente a autoestima dele. O verso 8 diz o seguinte: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que preocupe com um cão morto como eu? Qual o valor de um cachorro na rua, gente? Agora, qual o valor de um cão morto? Nenhum. Mefibosete, ele se via como a pior pessoa do universo, porque ele achava-se que havia sido esquecido. E olha aqui para mim. Não importa o tempo que demore para você ouvir a resposta de Deus. Pode demorar anos, mas ainda assim, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E muitas vezes você pode se deparar com situações que você realmente quer chutar o balde, não vai dar certo, eu não tenho mais jeito. Se vê às vezes como uma pior pessoa. Deus não tem intenção nenhuma de causar danos em você. Deus não tem intenção nenhuma de te causar um problema. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que Deus tem planos de fazermos prosperar, crescermos, tornar-se pessoas de um futuro melhor. Sabe? Quando a gente olha para a história de Mefibosete, é importante que a gente entenda que muitas vezes nós vivemos como Mefibosete. E nós nos deparamos com essa vida como se
tudo fosse acabar, ou como se tudo tivesse que acabar. Não, o milagre ele vai acontecer. Porque nós, enquanto cristãos, precisamos entender de uma vez por todas que Deus é por nós. Qual é a dor que você tem enfrentado hoje? Qual é o Lodebar da sua vida hoje? Sabe? A forma como você se vê é muito importante para que Deus possa transformar você. Mefibosete, ele se via como a pior pessoa. Muitas vezes a gente se coloca em uma posição assim, não, eu sou o cara, eu dou conta de tudo. Entender as nossas vulnerabilidades faz reconhecer a bondade de Deus. Se eu não entender que eu preciso dessa graça constante, diária, eu não consigo alcançar as bênçãos de Deus. Mefibosete, ele teve que estar tão vulnerável, tão afundado nas misérias, que ele precisou entender que a vida não tinha mais sentido. E é por isso que o sentido da nossa vida, ele não está nas coisas e não está nas pessoas. E foi preciso Mefibosete passar por tudo isso para que ele fosse recompensado. E ele se vê exatamente nessa posição de um cão morto, de não ter valor, de não ter serventia exatamente para nada, porque um príncipe não era para estar aqui. Um ponto importante: Lodebar não é o teu lugar. Assim como demorou anos para Mefibosete entender isto, quanto tempo mais você precisa para entender que Lodebar não é o teu lugar? Qual é o Lodebar que você tem enfrentado? Não importa o tempo que seja, mas talvez esse dia chegou de você entender que o que Deus tem para ti é muito maior. E sabe, a partir desse momento as coisas vão começar a mudar para Mefibosete. Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Sabe o que é isto, gente? Você consegue entender, mensurar? Tenta imaginar isto. Um mendigo, um morador de rua, um aleijado, comendo na mesa do rei. Segundo ponto. Você foi feito para comer na mesa do rei. Não importa quem você seja, Deus te fez para comer na mesa do rei. Mas temos que sair de Lodebar. Temos que parar de desacreditar no poder de Deus. Por muito tempo eu vivi em Lodebar. Eu sou de uma família que nós éramos muito pobres. Passávamos necessidades. Eu morava dentro de uma boca de fumo. Meus 2 irmãos usuários de drogas, cocaína, crack. E eu olhava para aquele Lodebar que eu vivia, com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de concentração. Com 32 anos, vim descobrir que eu tinha TDAH, com déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de aprendizado. E eu vivia naquele Lodebar, sem pai, uma mãe que cuidava de 7 filhos sozinha, sem pais. E eu me via naquela situação, odiava estudar, porque eu fui traumatizado dentro da sala de aula, porque eu não sabia aquilo. Eu vim basicamente aprender a ler e escrever na faculdade. Sabe? E muitas vezes, quando eu me via naquela situação em Lodebar, o que vai ser da minha vida? Mas eu sabia que existia algo, lá no fundo, eu sabia que podia algo acontecer. E eu olho, por muitas vezes eu passei dificuldades de eu ver o meu pai e meu pai falar assim, ó, eu não sou seu pai.
Eu vejo minha mãe muitas vezes trabalhando na casa dos patrões e a gente ser humilhados, de passarmos fome. Minha mãe bebia. Eu fui embora para o internato. Com 15 anos, fui para o internato. E eu fui fazer aquilo que eu mais odiava fazer, que era estudar. Para eu me tornar alguém. Mas por muitas vezes eu pensei que Lodebar era o meu lugar. Até que eu entrei no Clube dos Desbravadores, entrei na igreja. Marcos é testemunho da nossa vida juntos. E sabe, eu olhava para aquela vida e falava assim: o que vai ser de mim se eu continuar aqui? Vendo meus irmãos usando drogas, vendo a polícia entrando dentro de casa, quebrando tudo. Eu falei: Senhor, que Lodebar é esse na minha vida? Eu não consigo mais isto. Eu sentia muita falta de um pai. Até que eu entendi, quando eu fui tirado de Lodebar, que fui para o internato, que eu entendi que Lodebar é só para aqueles que não conhecem a Deus. Porque quem confia nesse Deus sai de Lodebar. Ei, qual é o Lodebar que você tem enfrentado hoje? Você não foi feito para viver em Lodebar. Você é filho do rei. Precisa hoje entender que precisa viver como príncipes e princesas. Para isso, precisamos aceitar que nós somos feitos para comer na mesa do rei. E sabe, Mefibosete, certamente é estranho para ele ter que sentar na mesa do rei. É estranho para ele. Porque eu acreditava a minha vida toda que meu lugar seria em Lodebar. Eu também cheguei a certo momento da minha vida que pensei que viver lá naquela vida em Lodebar era a única solução que eu teria para a minha vida. Se conformar. Ei, quem foi feito para comer na mesa do rei não pode se contentar com as migalhas que caem sobre o chão. Pare de viver de migalhas. Pare de viver com dopamina barata que o mundo te oferece. Porque o que Deus tem para ti é muito maior. Nós limitamos muito esse Deus, sabe? Nós falamos tanto desse Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer tudo, mas nós não vivemos o suficiente essa grandiosidade dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos achamos suficiente, mesmo na miséria. Sabe? Nós precisamos sair dessa posição de mendigos espirituais. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Sabe, às vezes a gente entra dentro de um mecanismo de pensar que Deus não é grandioso. Como se Deus não fosse suficiente, ou como se a minha vida não tivesse mais sentido. E é importante que você hoje consiga assumir o papel seu de direito. Qual é o seu papel de direito? É permanecer em Lodebar? É não assumir exatamente por completo a sua identidade? Ou até mesmo não saber por que você vive? Isso faz muitas vezes nós perdermos o sentido da vida. Quando o problema bate,
quando a depressão bate, quando os problemas emocionais batem, aí a gente não consegue dar um sentido. E é importante que a gente entenda que o sentido da nossa vida, ele não está em viver sobre uma capa, uma persona, e sim sermos vulneráveis perante este Deus grandioso. Qual é a tua dor? Qual é a tua causa? Deus, ele é especialista em resolver o impossível. Agora, você tem feito o seu possível? Ou tem só fingido viver esse sentido? Porque se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Se você não pôr o pé sobre as águas, o mar não vai se abrir. Se você não fizer exatamente com que você entenda de uma vez por todas que esse Deus é grandioso e que ele está disponível para você, não vai mudar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2 de Romanos. Aqui a gente vai conseguir entender aquilo que a gente precisa fazer. Porque você precisa parar de ser autossuficiente perante Deus. Precisa se colocar vulnerável para que o poder de Deus te transforme, te tire exatamente da desgraça que você possa estar vivendo. Porque não existe desgraça tão profunda que você possa ter se enfiado ou estado, que não existe uma graça tão maior que possa te resgatar dessa profundidade. A graça de Cristo, ela é de graça e ela está disponível para você. Mas isso precisa ser mudado. Isso precisa exatamente fazer com que a gente se perceba como alguém importante. Romanos, capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: Considero que os vossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória. Considero que os vossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que a nós será revelada. Só que para que isso aconteça, nós precisamos entender de uma vez por todas que se nós continuarmos sendo teimosos, não vai rolar. Quanto você tem deixado Deus ser Deus na sua vida? O início do verso 5 diz o seguinte: Contudo, por causa da teimosia do vosso coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. Qual tem sido o seu procedimento? Qual tem sido o teu procedimento? Deus não está preocupado com quem você é hoje. Deus não está preocupado com o que você está fazendo hoje. Mas o que vai fazer de você depois disso? Quem você vai ser depois disto? Deus não está preocupado com quem você é hoje, mas quem você vai ser. Por isso que hoje é importante que a gente entenda de uma vez por todas: tá na hora de eu dar um passo a mais. Tá na hora de eu fazer algo a mais por mim. Porque você é importante. E é quando a gente olha para a cruz, a gente entende que Deus é grandioso. É quando a gente olha para a cruz que a gente entende que eu sou importante. Ei, você é muito importante. E é por isso que hoje Deus estende a mão para te tirar de Lodebar. Assim como ele fez isso com Mefibosete, ele também quer fazer com você hoje. Sabe por que Mefibosete ele saiu de Lodebar? Porque ele entendeu que aquele Deus nunca deixou de existir.
E o verso 6 diz, né? Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Deus quer você feliz. Deus quer te ver contente com aquilo que Ele quer para a sua vida. Independente das nossas dores. Quando eu me deparei com situações que eu vivia em Lodebar, eu decidi exatamente cortar os meus laços com aquilo que fazia eu não viver o melhor de Deus. E eu precisei deixar as pessoas que eu mais amava. Eu tive que enfrentar exatamente a ideia do ir sem olhar para trás. Eu lembro que toda vez que eu estava no internato, morava junto com o Bruno lá. O Bruno era nosso preceptor, eu era auxiliar dele lá. E eu sempre esperava uma ligação da minha casa. Meu irmão tá morto. O estar preso era algo normal, sabe? E eu criei o hábito de sempre estar preparado para a morte deles. E aí quando eu voltei do internato, eu lembro que minha mãe ficou presa numa delegacia, uma média de quase 2 meses, porque a polícia chegou dentro de casa e as drogas estavam lá e só ela estava lá, ela não queria, né, entregar a meus irmãos, ela ficou presa por um tempo. Talvez foi um dos momentos mais tristes que eu enfrentei. Mas eu entendi. E aqui eu abro um parênteses para vocês. Não tente dar conta de tudo. Porque esse tentar dar conta de tudo impede Deus agir na nossa vida. Um dos propósitos que talvez aconteceu com Mefibosete foi que ele parou de tentar fazer. Só que ele também deixou de acreditar, esse era o problema. A gente precisa parar às vezes de fazer, mas sem deixar de acreditar. E muitas vezes eu olhava para a circunstância da minha família e falava que não é mais o meu lugar. E eu precisei deixar as pessoas que eu mais amava, por amá-los. O amar e o gostar permite o outro ir embora por amor e por gostar. E eu sei que é difícil, porque a gente acreditou muito naquela coisa que o amor é para ficar ali para sempre, né? E eu precisei deixar as pessoas que eu amava, porque hoje eu posso ajudá-los, porque um dia eu deixei eles. Às vezes a gente impede o outro crescer, né? Até que eu voltei do internato, consegui viver por uma média de 6 meses com um dos meus irmãos mais velho, mais novo que eu. Ele foi morto por diversos tiros sobre o seu corpo. E naquele momento, eu só lembrei de um verso. Em tudo, dai graça. Eu dei graça por isso. Às vezes a gente vive a vida sem propósito, sem sentido, tá? E não importa a dor que você enfrenta. Deus, Ele quer curar. Deus quer transformar a tua dor em milagre. Ele quer curar você de todas as suas feridas. Ele quer te tirar de Lodebar. Ele quer fazer com que você entenda de uma vez por todas: você nasceu para ter sucesso. Só que o sucesso não aceita distrações. O que tem distraído você hoje? Quais são as suas distrações hoje? Que está impedindo de você ter sucesso, de você fazer mais, sem se cobrar tanto. Porque a Bíblia diz, né? Faça a tua parte e eu te ajudarei. Deus, Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E você precisa exatamente entender de uma vez por todas que a vida, ela é feita exatamente de decisões. Qual é a decisão que você tem para a sua vida hoje? Mas, sobretudo, qual é o teu propósito? Porque o propósito de Deus para nossas vidas é o que, gente? De fazermos prosperar, de ter
um futuro melhor. Agora, quais são os seus propósitos hoje? E eu queria que você não tivesse só mais essa experiência que não viva. Eu queria que você tomasse essa decisão de falar assim: eu preciso de uma vez por todas dar um rumo na minha vida. Nós não temos mais tempo a perder. Mefibosete, ele viveu em Lodebar por média de 21 anos, gente. É muito tempo perdido. E muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de dar sentido para aquilo que nós estamos passando. Agora, quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo com esse Deus que está constantemente disponível para mim e para você? Ele quer te salvar. Quando ele morreu na cruz, ele já garantiu para mim e para você um lugar no céu. Mas para isto, nós precisamos abrir mão das distrações. Quais têm sido as suas distrações? O que tem impedido de você falar assim, ó, de hoje em diante, eu escolho viver o melhor de Deus, para que eu possa viver o meu melhor. Eu queria que, enquanto for cantada essa música, eu queria que você, com Deus, você pedisse para você